A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal Conexão EBD. É um prazer tê-los aqui. Eu me chamo Edmilson e estamos aqui para mais uma lição desta semana, deste trimestre abençoado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, compartilhe, nos ajude a divulgar. Esse canal foi criado para nós ajudarmos, a escola bíblica dominical com as lições, com os nossos vídeos, e você, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link. O link é onde você vai ser levado para adquirir esse slide totalmente grátis, e mais um material de apoio lá, explicações, contexto, tudo para ajudar você a enriquecer a sua aula, o seu conhecimento, você como aluno também, amante da aprendizagem da palavra de Deus. Estamos aí ofertando a vocês para o crescimento da obra de Deus, que as pessoas possam realmente conhecer a Deus a cada dia através da palavra. Então, abrace essa causa conosco, nos ajude e Deus continue abençoando esse ministério do ensinamento da Escola Bíblica Dominical. Lição 8, uma lição de humildade é o nosso assunto da lição. Nessa lição iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico relata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, onde ele ensina através de seu exemplo a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Lição maravilhosa nós temos, Jesus, ele sempre foi o exemplo de tudo na nossa vida. Então, lição e com certeza vai falar em nossos corações, que Deus venha realmente transformar as nossas vidas a cada dia mais através do conhecimento da sua palavra. O nosso texto áureo, ele diz assim: porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. João, Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 15. Jesus, ele faz uma afirmação, Ele deu o exemplo. Eu sempre costumo dizer que tudo que Jesus fez mudou o mundo. Quanto ao ensinamento de Jesus, eu sempre costumo dizer, quando trato deste assunto, é que Jesus ele não foi apenas teórico. Jesus não disse apenas façam assim. Em tudo que Jesus ensinou, ele deu o exemplo. As suas atitudes, a sua maneira de viver, tudo isso Jesus não apenas teorizou, mas ele viveu. As pessoas viam isso. Ele não apenas ensinou com palavras, mas com atitudes. Ele nos mostrou na prática, como devemos viver e servir uns aos outros. Nesse versículo, Jesus ele deixa claro que o exemplo dele é algo que devemos seguir no nosso dia a dia. Então, nós temos que seguir esse exemplo, procurar viver esta palavra, quando nós ensinamos, sabendo que os exemplos eles têm mais força que as nossas palavras. Então Jesus ele sempre foi o exemplo de tudo. A verdade prática diz assim: a submissão e o serviço são características da maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. A verdade prática ela vai falar dessa verdade, dessa grandeza do reino de Deus, que não se mede pelo poder, pela aquisição, pela riqueza, pela fama, pelo poder, mas o reino, o serviço a Cristo, ele vai realmente se destacar. O que Deus vai olhar realmente para cada um de nós é a disposição de servir, com amor e com humildade. Jesus já vai dizer ali, quando ele dá aquele ensinamento sobre a oração do Pai Nosso, ele mostra que não é somente a atitude de orar, mas ele mostra qual é o sentimento, qual é a intenção do coração, evitar a hipocrisia, evitar as práticas dos gentios, daqueles que não serviam a Deus. Tudo como nós deveríamos nos apresentar. Depois que ele mostra, como nós temos, qual é o nosso sentimento, qual é o nosso pensamento realmente, aí então ele vai ensinar
como nos chegar, com quem estamos falando, que o Pai é nosso. Então, o Evangelho, eu sempre digo que o Evangelho não se trata de mim, se trata de como eu estou servindo o meu próximo, como eu estou servindo de edificação para aqueles que estão ao meu redor, né? Então, Jesus, ele vem nos dar um grande exemplo nessa lição. Colocamos mais um títulozinho aqui, né? O exemplo de Cristo. Jesus nos deixou um modelo perfeito de humildade para seguirmos em nossa vida diária, tá? O exemplo de Jesus. O nosso primeiro tópico, nós já temos aqui uma história real sobre humildade. Aqui o comentarista, né, ele coloca algo interessante, uma história real. Então não é algo inventado, né? Jesus não contou uma história sobre humildade. Ele demonstra, ele na sua ação, naquele momento ali, ele tem uma atitude aonde vai mudar a visão e o entendimento, né, dos seus discípulos que tanto aprenderam com ele ali. O lava-pés. Nesta lição, ou melhor, nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utilizou o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. Nós separamos o tópico, né? O tópico foi colocado algumas separações para nós termos uma noção melhor do que cada tópico e subtópico está dizendo, tá bom? Então, o capítulo mencionado, o contexto histórico, né? O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, está lá no capítulo 13, versículo 1, quando ele declarou, ou melhor, quando ele celebrou a última ceia pascual com os seus discípulos. Que significado único teve esse evento? Nesta ceia, nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor, um encontro solene que realizamos atualmente, né? Jesus vem romper um protocolo, ainda no primeiro subtópico, ele trouxe a tradição pascal. Durante esta ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, deu um novo significado. Ele conferiu à ceia um significado único e transformador, né? A lição ilustrada, ao lavar os pés dos seus discípulos, ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Se nós começarmos a analisar a vida de Jesus, né, todo momento o Senhor Jesus, ele sempre estava preocupado em dar um ensinamento, deixar algo claro para os seus discípulos, para aqueles que o seguiam. E nós vamos encontrar episódios, né, nos evangelhos quando Jesus estava ainda já prestes de ser entregue na mão dos malfeitores, ele ainda estava passando as últimas instruções para que os seus discípulos realmente pudessem executar com excelência essa tarefa, né, do reino, o qual Cristo tem nos entregado aqui, e ele vem dar este exemplo. Vamos ver mais para frente, né, o porquê, a importância no decorrer que os discípulos andavam com ele. Ele percebeu que existia essa preocupação, quem seria o maior. Ainda hoje nós temos, né, essa ideia, muitas pessoas estão brigando por posição, estão brigando por poder, estão brigando por status no meio do reino, no meio da igreja, trazendo muitas das vezes prejuízo e escândalo para o evangelho. Mas o Senhor Jesus nos traz aqui o exemplo de como deve ser, né, a nossa atitude diante do reino, diante de Deus e diante daqueles que nos cercam, né? Então Jesus, ele estava reunido com os seus discípulos para uma ceia, para a última ceia, né? Naquela ocasião era costume, quando chegavam, de lavar os pés dos convidados. As estradas, elas eram todas empoeiradas, eram muito sujas, as pessoas vinham a pé, principalmente quem era mais pobre, né? E esse serviço, ele normalmente era feito por um servo. Existia alguém ali, o empregado, quando as pessoas chegavam, né, os pés deles, aquela pessoa se curvava ali com uma bacia de água e um pano para lavar e enxugar os pés daqueles que estavam ali na casa, né? Isso era um trabalho visto muito inferior. A pessoa
que fazia esse serviço aí, ela era vista com uma visão inferior, né? Não, um senhor, um líder, ele não poderia fazer isso. Então Jesus já vem quebrar essa ideia, né, na mente dos discípulos, que não existe aquele maior ou menor. O reino, ele se trata, Paulo vai comparar como um corpo, cada um tem a sua função, mas nenhum deles é desprezado, né? Mas quando eles chegam naquela noite, não havia nenhum servo disponível, né? Não havia ali, só estava Jesus com os seus discípulos. Então Jesus, sendo o mestre, ele poderia simplesmente escolher um dos discípulos para aquela tarefa. E talvez naquele momento nenhum deles questionaria Jesus. Nenhum deles. Mas aí o que Jesus faz? Ele mostra que, apesar dele ser o mestre, o momento exigiu, precisava-se de um trabalho na ótica humana, né? Humilde, que poderia talvez na ótica humana rebaixar o poder de autoridade que estava sobre ele. Não. Jesus, ele sendo mestre, ele sendo o Senhor, sendo o Filho de Deus, né? Ele levantou e começou a lavar os pés dos discípulos. Foi um gesto inesperado, foi algo que os discípulos ficaram ali realmente assustado, admirado, né? E esse ato simbolizava que a verdadeira liderança, né? Jesus estava prestes a partir, a ser crucificado, ressuscitaria, seria assunto aos céus, tá? Então ele estava preocupado em mostrar que eles não podiam brigar, quem mandava, não. Ele vai ensinar o que é uma liderança cristã, o que o reino de Deus realmente representa para aqueles que querem viver realmente, principalmente se falando de liderança. Hoje existe, né, essa ideia, o líder, muitos acham que são dono da igreja, querem mandar na igreja, querem mandar na vida das pessoas que estão ali, muitas das vezes amedrontando as pessoas, né, usando a psicologia, usando a própria religião para aprisionar as pessoas, tá? E Cristo agora vem mostrar que a liderança cristã, ela não é dono, só existe um pastor, só existe um dono da igreja, aquele que o comprou. Mas para aqueles que estariam no reino, para que pudessem entender o que é ser líder, tá? E Jesus vai dizer agora, através deste exemplo que Jesus está dando, né, para os seus discípulos, ele simboliza que a verdadeira liderança entre os cristãos deve ser marcada pelo serviço de humildade. Jesus queria ensinar naquele momento que ninguém é tão importante, guarde isso, né? O que Jesus mostra ali, nós poderíamos encerrar a lição aqui, né, de tudo, mas existe muito mais. Mas assim, qual era o ensinamento principal de Jesus ali? Que ninguém é tão importante que não possa servir, que não possa fazer um trabalho que aparentemente, né, não é para ele, e nem tão insignificante que não possa ser servido com amor. Ou seja, eu não posso tratar as pessoas com indiferença, não importa a minha posição, não importa o meu status, não importa o poder que eu tenho humanamente falando, isso nunca me impede de servir alguém, por mais humilde que ele possa parecer na minha visão. O líder, não importa o tamanho do poder, da posição eclesiástica que ele tenha, ele não é tão importante que não possa fazer um serviço, né, de um servo que pode estar hierarquicamente abaixo da sua posição. Jesus mostra isso. A Bíblia fala que o cetro do Senhor é um cetro de equidade. Deus reina e governa com justiça. No reino de Deus não há maior, não há menor. Jesus ainda diz o seguinte, que quem quiser ser o maior no reino dos céus tem que ser o menor entre os seus irmãos deste mundo. Então Jesus já vem agora impactar, né, a mente do discípulo quando ele começa com essa atitude de lavar os pés. Para nós hoje, muitas pessoas talvez não vejam, né, algo tão sério, mas quando você vai estudar a cultura da época, Pedro teve uma atitude, né? Pedro teve uma atitude, não, Senhor, que é isso? Tu lavar os meus pés? Não, de maneira nenhuma, né? Porque
Na cultura ali, esse serviço era muito humilhante para alguém na posição de Jesus. E Jesus vai mostrar para eles que não existe isto no reino. Ninguém é tão grande, é tão importante, é tão poderoso que não possa servir. E ninguém é tão inferior, né? É tão insignificante que não possa ser servido com amor. E ainda tem isso, é fazer com amor, não é fazer por fazer. Paulo, ele coloca várias atitudes, né? Em 1 Coríntios, capítulo 13, ele diz que eu posso até dar o meu corpo para ser queimado, mas se não for por um sentimento motivado pelo amor verdadeiro, de nada adianta, se torna inútil. Então Jesus está mostrando que o que ele estava fazendo ali não era apenas uma atitude para dar uma lição, mas Jesus estava demonstrando o seu amor, e este amor, este sentimento que se transforma em atitude, ele se sente bem ao servir aqueles que estão ao seu redor. Então, Jesus já começa aí dando um ensinamento maravilhoso para os seus discípulos. Nosso segundo subtópico, ele vai falar sobre o desenvolvimento da história, né? Estavam ali os seus discípulos e Jesus levanta, tá? Jesus se prepara, né? Preparação do mestre. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou as suas cinturas, né? Ajuste das vestes. Ele pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas, típicas da época, e amarrou-as atrás do pescoço. Qual era o propósito do gesto? Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar o trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato do lava-pés, tá? A tradição, o costume do lava-pés, né, era uma tradição de hospitalidade. Este costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. A ausência notada ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convidados. Isso tinha um significado cultural. O ato de lavar os pés era considerado uma tarefa humilde, geralmente realizada pelos servos de menor posição na casa. Já falamos basicamente isso, né? Jesus, falando um pouco do desenvolvimento da história, para Jesus ele realizar o lava-pés, Jesus tirou a sua capa, né? Pegou a sua toalha, amarrou na cintura, depois pegou a água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, como registrado aí no texto de João, capítulo 13, né? O versículo 4 e o 5. Este gesto tão simples carregava um ensinamento muito profundo. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus não teve vergonha de assumir um papel de servo. Tá? Isso nos ensina que a humildade ela não é fraqueza, mas é uma força interior de uma disposição realmente de servir, para servir alguém. Às vezes as pessoas acham que dentro da sua arrogância que fazer isso vai diminuir você, as pessoas vão ver você com outros olhos, não vão te respeitar, mas Jesus mostra totalmente ao contrário. Ele se prepara, ele tira a sua capa, né? Muitas das vezes nós não queremos nos despir, nos desfazer de uma posição, de uma cadeira. Quantas pessoas hoje estão brigando por cadeira, estão brigando por posição? Quantas pessoas hoje deixam de congregar em determinadas igrejas porque não tem oportunidade, porque gosta de cantar, não tem oportunidade porque gosta de pregar, e porque não são vistos? Existe pessoas que dizem quem não é visto não é lembrado. Então nós temos que tomar cuidado, né, para não estar desejando posições que tiram de nós o objetivo daquilo pelo qual o Senhor ele tem nos chamado. Então há momento que nós temos que abdicar, né, de nossas posições, de nossos cargos e realmente estar disposto a servir, né, estar disposto a realmente a trabalhar em favor das pessoas. Por quê? Porque Jesus mesmo diz que, quando ele relata ali no Evangelho, que naquele dia, né, ele diz
vai dizer para muitos: não vos conheço, porque eu tive fome, não me deste. Então Jesus, quando ele é questionado pelas pessoas: quando te vimos assim, Senhor, e não te assistimos, Jesus vai dizer: quando você deixou de fazer a um desses meus pequeninos, a mim deixasse de fazer, né? Então, posição, poder, tempo de crente, isso não garante a salvação, isso não garante comunhão com Deus. Ainda ontem eu pregando na congregação, em João, a primeira carta de João, capítulo 12, versículo 3, ele vai dizer: e nisso conhecemos se realmente estamos com Deus, né? Nisso sabemos se conhecemos a Ele, quando nós guardamos os seus mandamentos, quando nós guardamos os seus preceitos. Então, Jesus ele nos traz um exemplo aqui, como eu posso avaliar a minha vida. Eu estou disposto a servir, eu escolho a quem servir, né? A quem eu trato bem, eu trato com diferença, eu uso 2 pesos e 2 medidas para as pessoas que estão ao meu lado, que estão sob a minha liderança, tá? Então Jesus vai mostrar que mesmo ele sendo o Filho de Deus, tá? Mas ele não se preocupou em assumir um papel de servo para mostrar que não existe trabalho insignificante. Nós temos que demonstrar que estamos dispostos a servir, né, ao reino de Deus, e isso implica em estar disposto a servir aqueles o qual o Senhor tem chamado. Então, diante de tudo isso, imagine você como líder ou professor fazer algo que parece menor por alguém que considera ser igual ou até inferior. Esse deve ser o espírito do reino. Às vezes as pessoas não querem ser questionadas. Eu sempre motivo os irmãos: irmão, questione. Estamos ensinando, estamos pregando, você achou que falamos algo que não condiz com a palavra? Questione. Porque se eu não aceito, porque eu sou o líder, eu sou o dirigente, eu sou o pastor daqui, estou pregando, eu não posso ser questionado, eu não mereço, eu não sirvo para estar aqui, eu não fui chamado para estar aqui. Por quê? Porque você tem que ter liberdade, você tem que ter confiança na sua liderança, tem que ser uma pessoa aonde as pessoas, os seus liderados, eles possam questionar você, eles possam perguntar você, né? Eles podem se sentir à vontade até mesmo para errar perto de você, sabendo que você está ali para ajudá-lo e para ensiná-lo. Então o reino de Deus, Jesus vem mostrar, né, este exemplo, que não importa a posição que eu estou. Se você encontra um líder que hoje acha que algumas coisas não é para ele fazer, você tem que tomar cuidado, porque o reino de Deus não existe, né? Essa diferença. Todos têm que estar dispostos a trabalhar em favor do reino e sempre trabalhar uns pelos outros, tá? A mudança de paradigma, nosso terceiro tópico, o anfitrião surpreende. Como o anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés. Tá? É um gesto cotidiano, por isso utilizou um gesto cotidiano para exemplificar esta atitude humilde. O caminho do reino, ele mostrou que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Verdadeira grandeza. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho, né? Aqui nós colocamos uma pequena diagrama, né, uma pirâmide demonstrando o que é a eficácia do cristianismo, né? Que vai falar da humildade genuína, uma humildade genuína, tá? São valores interiorizados nos corações dos discípulos. Prática de valores também é uma das eficácias do cristianismo, que é a aplicação dos ensinamentos de Jesus e o propósito do reino, alcance eficaz da missão cristã. E a missão principal da igreja é ganhar almas para o reino de Cristo. Aí o comentarista continua dizendo: é evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre esses valores destaca-se a humildade genuína
interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração, né? Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então, lógico que todos nós temos aquele líder, né, aquele irmão em qual nós nos espelhamos, o qual nós respeitamos, nós temos um carinho, sabemos que é um homem, uma mulher de Deus, tem um ensinamento cristocêntrico, mas todo o nosso exemplo tem que estar em Cristo Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. E se falando, né, do reino, uma das características, né, uma das eficácias do cristianismo é a humildade no interior, que parte de um coração sincero, que reconhece que é servo, que reconhecemos que não somos melhor que ninguém, que não podemos apontar o pecado, não podemos julgar as pessoas segundo nossos preceitos, mas sim ensinar esta palavra e estar disposto a ajudar aqueles que realmente precisam, né? Os líderes precisam ganhar a confiança, a igreja que está sob a sua liderança, eles precisam compreender que aquele líder, ele é uma pessoa confiável e realmente ele está disposto a fazer de tudo ao seu alcance para ajudar aquelas pessoas, né? Muitas das vezes as pessoas hoje já não se sentem muito, alguns já não se sentem amparados pelos seus líderes, muitos já não querem ir em determinado lugar, muitas das vezes não quer chegar com o seu carro ali porque tem muita lama, é difícil acesso, e o povo muitas das vezes vive abandonado. E Jesus mostra que nós muitas das vezes temos que, em alguma situação, nós temos que parecer inferior, nós temos que agir algo que parece estar, que não é mais para nós. Eu uma vez vi alguém, né? Ele começou ali no ministério, depois chegou a pastor, e um dia estavam fazendo um trabalho braçal, um obreiro que estava lá num buraco cavando, disse assim: pastor, venha para cá conosco, bora logo acabar esse buraco aqui, né, para a construção. Ele olhou para o irmão e disse: pá, me respeita, meu tempo já acabou, isso não é para mim mais, né? E o irmão ficou ali um pouco envergonhado, mas falou, estava ali. Então Jesus está mostrando que não é isso o reino. Não é porque hoje você saiu de auxiliar e chega a pastor que você já não pode mais fazer determinado trabalho. Este é um de muitos exemplos, né, que nós podemos ter quanto ao reino. Então, na cultura da época, quem servia era visto como inferior, mas Jesus mudou esse conceito. O verdadeiro que realmente aquele que quer ser grande no reino de Deus é aquele que serve com amor e com humildade. Deus deu mais posição, Deus deu mais poder, então ele reconhece que essa responsabilidade que Deus entrega nas suas mãos, isso um dia será cobrado, o Senhor cobrará, né? De cada um de nós prestaremos contas diante de Deus por aquilo que ele tem colocado em nossas mãos. Então, mostramos que o cristianismo, o evangelho, o reino de Deus, ele é contrário aos costumes e os valores que o mundo hoje, né? Hoje você, no mundo, é diferente, porque no reino de Deus, para ser grande, para ser visto por Deus como grande, você tem que ser servo, você tem que servir, e é um serviço com amor, é reconhecer realmente que o meu irmão, ele é semelhante a mim. Eu não sou melhor que ninguém, que eu não sou mais importante que ninguém, né? Jesus, ele mostra principalmente que ele não veio para servir, melhor, ele não veio para ser servido. Ele falou isso, né? Ele não veio para ser servido, mas para servir, e além desse serviço, ele deu a sua vida por resgate de muito. Então é isso que Deus espera, é isso que Jesus espera de nós, é isso que Jesus espera da sua igreja, que nós sigamos o mesmo caminho, estarmos dispostos muitas vezes a nos sacrificar, né? Existe trabalhos para alcançar alguém, ou para realizar um evangelismo, ou até mesmo para levar pessoas para a igreja. Existe um sacrifício a ser feito, muitas das vezes é com dificuldade, nós temos que agir, enfim, e várias situações acontecem para que o reino ele cresça, para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. Então, o que Jesus ensina
quer ser grande, aquele que quer ser grande no reino, seja o menor entre os seus irmãos. Por mais que você seja humilhado, por mais que aparentemente as pessoas não te veem, não te dão o valor, mas saiba que o reino de Deus, o dono do reino, aquele que vai recompensar a tua eternidade, ele te vê, ele te contempla, e na hora certa o Senhor ele vai te recompensar. Então estejamos dispostos a servir, estejamos dispostos a ser servo um dos outros, para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado, né, em nossas vidas. O segundo tópico vai falar sobre humildade, implica autoconhecimento. Isso é muito importante, porque sabermos, né, algumas lições atrás, nós temos visto em algumas lições que conhecer a nossa missão, o nosso chamado, o que estamos fazendo, para quem estamos fazendo, isso é muito importante para que nós possamos ter eficácia no reino, né? Possamos fazer um trabalho do Senhor com excelência. Conhecendo a própria natureza. Vamos falar da consciência de quem somos, tá? Entendendo o nosso papel com clareza sobre a nossa função e reconhecendo nossa relevância, ou seja, a compreensão do nosso valor. Olha só, Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, neste contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. A nossa natureza e a dificuldade a nossa natureza e a dificuldade da humildade, né? E diz aqui, a natureza pecaminosa. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente, preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Nossa tendência natural é resistir à submissão e buscar posição de superioridade sobre os outros. Qual foi o ensino do Mestre? Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei o exemplo, Jesus disse. Ele não apenas falou sobre humildade, mas demonstrou através de ações concretas que desafiam as experiências sociais da época. Desafiaram, né, as experiências sociais da época. Então, o que o comentarista está colocando aqui é que nós temos que procurar ter conhecimento de quem somos. E quanto mais nós olhamos para Jesus, sendo o Senhor, sendo Deus, ele tinha consciência da sua missão, de quem ele veio, né? Ele veio do Pai e está voltando para o Pai. Nós temos que ter este conhecimento que nós viemos de Cristo. Cristo nos resgatou, Cristo nos redimiu, Cristo nos purificou, ele nos reconciliou com o Pai e hoje estamos aqui porque Cristo nos concede vida e vida eterna. Então, isso temos que mostrar, isso nós temos que entender, né? Qual é a nossa posição? Qual é o meu papel no reino? É de servir, é de trazer edificação, é de fazer com que o meu irmão que está na angústia, que está na tribulação, ele se sinta bem. Eu ir buscar aqueles que lá no mundo ainda vivem trevas. E para isso, muitas das vezes, eu tenho que olhar de baixo para cima. Tá? O pecado, ele tem trazido para nós essa dificuldade. Nós reconhecermos que somos servos, ou deixar alguém, né, que pareça superior a nós, isso não é fácil. Nós nos humilharmos, nós aceitarmos a humilhação, muitas das vezes o desprezo, muitas das vezes a afronta, né? Não, mas aquela pessoa ali, né, me desprezou, eu sou o líder, eu sou o pastor, eu sou o dirigente, eu sou o professor, e essa pessoa faltou respeito comigo. Então, aquela pessoa ainda ela não tem um autoconhecimento de quem ela é realmente.
E se nós estamos na posição que conhecemos de quem somos, o que somos, de onde viemos e para onde estamos indo, nós vamos entender que o nosso papel é fazer com que muitas das vezes as nossas atitudes elas falem mais forte que as mensagens que pregamos em nossos púlpitos. A nossa capacidade de nos humilhar, de reconhecer o valor das pessoas e saber que não estamos ali para ser servido, mas assim como Jesus, para servir. E muitas das vezes isso é olhar de baixo para cima, como Jesus deu este exemplo. Um dos serviços, né, mais inferior, vamos dizer assim, da época, que trouxe um impacto e uma lição muito grande para os discípulos. E hoje nós temos que resgatar este sentimento, viver como Jesus viveu, né? Porque Jesus, ele sabia exatamente quem ele era, ele veio para salvar o mundo, tinha uma missão, né? Mas mesmo sendo Deus, ele escolheu a servir, a ser servo. Por que Jesus fez isso? Porque ele tinha o autoconhecimento. Ele vai dizer isso várias vezes, que ele não veio para fazer a vontade dele. Deus, o Pai, o enviou com uma missão. Então, ele tinha consciência da sua identidade, da sua missão e do seu propósito. É isso que nós precisamos resgatar. É isso que nós precisamos buscar novamente. Qual é a nossa missão? Qual é o propósito pelo qual Deus nos salvou, pelo qual Deus nos redimiu? Qual é o propósito pelo qual o Senhor tem nos dado livramento, tem nos dado oportunidade de falar deste amor? Então, implica humildade, implica em autoconhecimento. Aquelas pessoas que não conseguem ainda servir no reino, ser útil no reino, é porque ainda não tiveram este autoconhecimento, ainda não tiveram o encontro verdadeiro com Cristo, e precisamos estar disposto a servir uns aos outros, né? Por quê? Porque muitas das vezes nós temos dificuldade em servir, porque estamos muitas das vezes presos na nossa própria importância. Não, eu sou importante, quem eu sou na igreja, né? E achamos que servir é perder status ou posição. Tá, mas Jesus, ele nos mostra que servir é demonstração, né, de maturidade espiritual. Estar ali numa cadeira, num púlpito com status de pastor, isso não implica, né, isso não proíbe o pastor ou o líder, seja ele quem for na igreja, de fazer um trabalho que muitas das vezes parece inferior. Uma vez eu ouvi alguém dizer, pregando sobre Davi, Pedro disse que ele não serviria para ser porteiro na igreja. Mas o que é que tem de errado com o porteiro? O porteiro não é crente, o porteiro não vai ter galardão? Foi um dos poucos trabalhos que eu nunca fiz na igreja e tinha vontade de ser porteiro, né? O porteiro, ele é o primeiro contato que principalmente a pessoa que não é crente tem quando entra na igreja. Então, um porteiro que tenha consciência da sua missão, que tenha o conhecimento do qual é o seu propósito ali, ele pode fazer com que aquela pessoa seja bem recebida e, ao sair também, ela seja tratada ali com todo carinho e respeito, fazer com que aquela pessoa deseje voltar novamente porque se sentiu bem, foi bem recebida ali. Então, algumas pessoas olham alguns cargos como inferiores, como coisas que não são para ele. Então nós temos que tomar cuidado para que a arrogância, né, ela não venha achar que alguns trabalhos na igreja são inferiores, né, que são pessoas inferiores. Temos que tomar muito cuidado com isso e principalmente no tratamento uns com os outros. Então, buscar conhecimento. Davi diz: Senhor, sonda os meus caminhos, né, vê se há em mim um coração mau, para que realmente o Senhor... Davi desejava viver uma vida realmente de comunhão com Deus. Que esse seja o nosso sentimento, que esse seja realmente o desejo do nosso coração, de sermos pessoas que reflitam a imagem de Cristo, não apenas em palavras, mas que as nossas atitudes, a nossa maneira de viver, reflita tanto na igreja que você congrega, como no meio da sociedade em que você vive, lá no seu trabalho, no seu colégio, com os seus vizinhos, as pessoas possam ver em você
a diferença, a luz de Cristo, o amor de Cristo, as ações de Cristo verdadeiramente brilhando em você, e para que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo na nossa vida tem que ser para que o nome do Senhor seja glorificado. Vimos na lição passada que o propósito de Jesus atrasou, né, humanamente falando, chegou Lázaro, já estava morto, mas tudo isto era o propósito de Jesus para que o nome do Pai fosse glorificado naquele momento. Então essa tem que ser a nossa missão, né? Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória do Senhor nosso Deus. Então, muitas das vezes, para que o nome do Senhor seja glorificado, nós precisamos, como disse o comentarista aqui, olhar, muitas das vezes, de baixo para cima, né? E nós temos aqui o exemplo deixado por Jesus. É o nosso segundo tópico, né? Segundo subtópico do nosso segundo tópico. Qual foi o exemplo deixado por Jesus? Fizemos aqui uma pequena ilustração, né? Desse tópico, que fala que os exemplos deixados por Jesus, ele sendo 100% divino, tá? Pense no verbo divino repleto de glória e poder, tá? Ele agora, sendo 100% Deus, ele se torna 100% humildade, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana, e a sua 100% da sua submissão. Eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou, né? A Bíblia vai dizer, e mesmo ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mesmo, olha o privilégio que os discípulos tiveram, os seus pés sendo lavados por um ato de tanta submissão pelo dono da vida. Então, isso tem que falar bem forte em nossos corações. É o exemplo de Jesus sendo Deus, ele se humilha e ele é submisso. Ele diz: olha, eu não busco a minha vontade, mas eu busco a vontade, né, do meu Pai que me enviou. Então, que esse seja o nosso propósito, né, o nosso exemplo de sempre glorificar o nome do Pai em tudo que nós façamos. Assim sendo, quando o verbo divino, ele tornou-se, né? Assim sendo, enquanto o verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns, né? E qual é a dificuldade que nós temos de servir a Deus, né? De ser este exemplo? Aí fizemos um pequeno gráfico aqui, né? Que ele fala, nós temos uma ideia um pouco dessa dificuldade, porque nós falamos aqui, não estamos falando de perfeição. Nós sabemos que existe dificuldade de nós muitas das vezes aceitarmos, sermos humildes, sermos rebaixados, sermos humilhados, certo tipo de serviço. Isso não é só na igreja, não, né? Jesus não está dando um exemplo aqui somente dentro da igreja, são em todas as áreas das nossas vidas. Muitas pessoas às vezes abrem mão da sua fé ou dos princípios bíblicos para poderem chegar a cargos mais elevados em empresa, em qualquer outro lugar. Então, este exemplo de humildade, né, de não estar preocupado em ser o centro das atenções, em que as pessoas achem, né, que é o cara, que é isso, que é aquilo, não. Ele sempre tem que saber que tudo na sua vida é para glorificar o nome do Senhor. Então, temos o orgulho, o egoísmo, a ambição, a vaidade e o medo. É só um modo de ilustrar aqui este gráfico, mas esses sentimentos existem em nós. Somos orgulhosos, somos egoístas, existe ambição, existe vaidade, existe o medo. Esse medo pode significar com muitas coisas, se tratando da questão da humildade, o medo de ser rejeitado, ou que as pessoas te vejam, né, como uma pessoa sem importância. Então, se nós não buscarmos viver em espírito, esses sentimentos terão em nós, tá? Então, à luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade
Desviar nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz este apelo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, que possamos seguir este exemplo que Paulo está nos dando. Jesus não teve por usurpação, ele não usou a sua posição de Deus para que os outros, ele poderia fazer isso, mas ele nos deu o exemplo de humildade. Para ser seguidor de Cristo, nós temos que cultivar a presença do Espírito Santo. Tudo isso que está aqui, Paulo vai dizer aos Gálatas no capítulo 5. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Só conseguiremos nos submeter, a prática do serviço como Jesus ele nos deu exemplo, se nós andarmos segundo o Espírito Santo de Deus, se os frutos do Espírito Santo estiverem sendo produzidos na nossa vida. Jesus disse certa vez: não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Essa frase, esse versículo, ele vai revelar o coração de Cristo, um coração obediente, um coração submisso, a humildade diante de Deus. Nós muitas das vezes queremos a nossa vontade, nós queremos fazer a obra da nossa maneira, mas quando nós reconhecemos isso, buscamos fazer a vontade de Deus. Paulo também ele escreve que Jesus, embora fosse igual a Deus, ele se esvaziou. Então, Cristo ele nos traz um exemplo aqui. E isso ajuda até mesmo nas nossas orações. Chegar diante de Deus com um coração sincero, reconhecendo que somos falhos, que somos pó, que não somos merecedor do amor de Deus, da sua misericórdia. Então, quando nós reconhecemos isso, nós conseguimos, quando verdadeiramente nós diante de Deus conseguimos colocar essas realidades, reconhecemos que somos frágeis assim, aí nós não teremos dificuldade em tratar os nossos irmãos com igualdade, servir os nossos irmãos, ter mais compaixão daqueles que ainda não amadureceram na fé, aqueles que ainda não vivem uma vida realmente contrita a Deus, mas estão ali. Então, quando nós reconhecemos isso diante de Deus, essa nossa fragilidade, essa nossa pequenez, aí nós não teremos dificuldade em tratar os outros com humildade, com amor, ser mais paciente. Não é ser conivente com o pecado, mas ter compaixão daquelas pessoas, orar pelas pessoas, e muitas das vezes, se for preciso vai buscar aquela pessoa ali para o culto, para a igreja, não deixe jogado à beira do caminho. Tudo isso faz parte do trabalho que Jesus tem nos dado. Jesus, ele mesmo se humilhando, ele não deixou de ser Deus, mas ele escolheu viver uma simplicidade com amor. Ele não estava ali naquele momento para ser adorado como Deus, ele estava para resgatar a humanidade, a reconciliar o homem com Deus. Então, o que Cristo espera de nós é que cada um de nós possamos fazer o mesmo. Foi por isso que ele diz lá no nosso textuário: eu vos dei o exemplo, então façam o mesmo. Tá bom? E o nosso terceiro subtópico, ele vai falar qual é o maior no reino dos céus. Qual é a lição que nós trazemos deste exemplo de Cristo? Nós dividimos esse subtópico em 3 pontos, que fala sobre a preocupação dos discípulos, está lá no tópico, verdadeiro espírito e o princípio do reino. Tá? O nosso Senhor percebia que existia momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior, E, contudo, ele, sendo Deus, não reivindicando igualdade com Deus, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após a sua partida. No reino de Deus, prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último.
Portanto, no reino de Deus deve haver humildade com verdadeira motivação para o serviço, nunca egoísmo ou interesse pessoais, né? Jesus mostrou através, né, dos seus ensinamentos o que realmente é a vida do cristão, tá? Então Jesus estava partindo, mas ele sabia que existia discussões, existia, né, essa preocupação com os discípulos, quem seria, né? Quem iria liderar depois que Jesus ele partisse. Então eles ficavam discutindo entre si quem seria esse, né? Jesus, tendo esse conhecimento, tá? Uma certa vez eles conversando sobre isso, lá em Mateus capítulo 18, versículo 1 a 4, Jesus chama uma criança e disse que o reino do céu pertence aos que se tornarem simples, né? E humilde e acolhedora, como uma criança, tá? Então depois Jesus também ele afirma, né, que entre os discípulos, lá em Marcos 10, vai dizer: entre vós não será assim, pelo contrário, quem quiser ser grande entre vós, seja, né, o vosso servo. Então o reino de Deus não tem lugar para o orgulho, não tem lugar para a soberba, não tem lugar para o maioral, tá? Então, por quê? Porque o reino de Deus, foi o que eu falei adiante, né? O reino de Deus, ele não segue as regras do mundo. Vamos ver que tudo que o mundo valoriza, né? Status, poder, enfim, tantas coisas, o reino dos céus é ao contrário. O reino de Deus ele não segue a regra do mundo. Nele, o primeiro lugar é ocupado por quem serve com amor. E o verdadeiro líder, né, é aquele que se coloca em último lugar. Talvez alguém fez algo lá na minha igreja que eu não gostei. Mas se verdadeiramente, né, eu ali amo, tenho consciência que aquela vida ela tem um valor especial para Deus, eu não vou agir defendendo, entre aspas, né, a minha honra. Mas eu vou procurar trabalhar para que aquela pessoa entenda. E muitas das vezes, né, essa atitude ela vai parecer que eu estou abandonando o meu cargo de líder, porque a lição hoje que nós aprendemos, né, a visão que as pessoas têm hoje, se você é líder, você pode falar o que quiser, você pode fazer o que quiser, que as pessoas estão ali sob o seu poder. E o que Jesus ensina não é isso, né? Jesus ensina, nós temos que ter um entendimento, já falei aqui, eu não estou falando de ser conivente com o pecado, com o erro, mas até mesmo para corrigir o erro, nós temos que ter prudência e humildade. É pedir para Deus sempre: Senhor, me ensina a cuidar da tua noiva com amor, com humildade e com temor, porque cada pessoa que está sob a responsabilidade de um líder foi uma alma pelo qual Jesus sofreu, pagou o preço, e ele tem um amor muito grande, e ele vai cobrar de todo aquele, né, que realmente não tiver amor e não tiver capacidade de servir, né, a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Então, temos que tomar cuidado. Muita gente está buscando status, está abandonando. Conheço pessoas que tinham uma visão do reino, a preocupação realmente em fazer a obra, mas o desejo de chegar ao status, de chegar a uma posição, né, de diácono, presbítero, pastor, abandonou os seus preceitos, abandonou suas convicções bíblicas e se vendeu a um sistema, e hoje luta, né, a favor daquilo que ele tanto combateu. Então nós temos que tomar cuidado. Infelizmente hoje nós temos visto muitas coisas que envergonham o evangelho, que entristecem o evangelho, né? Líderes que se dizem religiosos se degladiando nas redes sociais, falando um do outro. Aqui está o exemplo, a humildade, né? A capacidade de muitas vezes até se calar, para que o nome do Senhor ele não venha a ser escandalizado, né, diante de uma sociedade. Então, humildade versus ostentação será aqui o nosso terceiro tópico. E colocamos aqui um pouco sobre ostentação, né? É buscar por proeminência, competição por liderança, desejo de reconhecimento, ambição por posição. Acho que não dá para ser mais claro, né? E humildade, olha só, olha a diferença, né, que entre um e outro.
Ostentação, busca por proeminência. A humildade, serviço ao próximo. Ostentação, competição por liderança. A humildade, submissão voluntária. Ostentação, desejo de reconhecimento. Humildade, reconhecimento dos outros. Ostentação, ambição por posições. Humildade, contentamento com o papel designado. Eu estou bem com o que eu estou fazendo na obra do Senhor. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é, retratado nos evangelhos de Lucas. E Marcos fala sobre isso também. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado num eventual reino de Jesus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores, os líderes, pelos seus seguidores. Os líderes na causa do mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada. Jesus agora estava passando essa lição para deixar os seus discípulos conscientes do que realmente é ser grande. Havia essa preocupação, eles tinham esse pensamento. Quem é o grande? Tá? Então, Jesus agora ele vai dar este exemplo. Jesus, mesmo Jesus estando com eles, os discípulos tinham esse momento de rivalidade e se preocupar. Houve até discussões, vamos ver ali em Lucas capítulo 22, quem seria o mais importante. E Jesus alertou que essa mentalidade não combina com o reino, não faz parte do reino. Quem deseja crescer espiritualmente precisa servir. Isso nós vamos encontrar em toda a lição. Nós precisamos servir com humildade, tá? Com consciência que estamos fazendo para Deus. É aquilo que ele falou: tudo aquilo que você fez a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Então é por isso que nós temos que servir uns aos outros com amor, com alegria, com dedicação, ter respeito por todos, tratar todos com amor, ajudar se for preciso, se envolver nos departamentos, enfim. Vamos servir o reino de Deus com humildade e estar satisfeito com o papel o qual tem sido dado em nossas mãos. Então, muitas das vezes, dentro da igreja e comunidades evangélicas, nós podemos ver pessoas que estão buscando apenas cargos, título e reconhecimento. Foi o exemplo que eu dei de pessoas que a gente conhece, que abandonam os seus princípios e para poder realmente estar ali nos holofotes. Mas Jesus ele nos chama a um caminho diferente. Tá? Essa lição ela vem nos mostrar um caminho diferente, que é o caminho da humildade, da simplicidade e do serviço ao nosso próximo, que estamos fazendo a Deus. Tá? Então, Jesus ele tem nos dado o exemplo, de todas essas coisas. E vamos falar agora aqui, sobre o nosso primeiro subtópico, tá? Que é uma competição, já explicamos aqui. A competição entre os discípulos era muitas vezes silenciosa, mas perceptível. Eles disputavam posição e buscavam garantir lugares de destaque no que acreditavam ser o futuro reino terreno de Jesus. Então, esta atitude contradizia fundamentalmente os valores do reino que Jesus veio estabelecer. Exatamente o que nós já falamos aqui. Jesus vem trazer uma luz, sobre este problema. O seu reino não era nesta terra, era um reino eterno, onde ele reinaria para sempre, e nós estaremos para sempre com ele. E os discípulos aprenderam aí uma grande lição neste ato de Jesus, Então, nós temos também que seguir este exemplo, tá? O nosso segundo subtópico, já chegando para a banda do final, da nossa lição, e o nosso segundo subtópico do terceiro tópico é falar o caminho humilde de Jesus, tá? Nós temos aqui mais uma tabelinha, valores mundanos e valores do reino. Valores mundanos: sucesso material, tá? Isso se torna, adquirir as coisas, isso se torna errado quando isso vem se tornar um fim em si, quando a nossa comunhão com Deus ela acaba sendo prejudicada, tá? Então, valores do reino: serviço ao próximo,
valores mundanos, notoriedade, e valores do reino, humildade, valores humanos, ambição, do reino, amor, do mundo, ostentação, do reino, simplicidade, do mundo, presunção e do reino, mansidão. Tá? Então, o caminho para o qual Jesus nos convida é o caminho do reino, serviço ao próximo, humildade, amor, simplicidade e mansidão. Tá? Através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Dessa forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. Então, esses valores, ostentar, né, e tudo isso, ela não está de acordo com o reino. Eu posso ter muito dinheiro e não ser presunçoso, não estar ostentando, né, é tudo aquilo que vai além da necessidade. Então, muitas das vezes, a Bíblia até diz, né, por que vocês gastam o vosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz? Então, a Bíblia nos aconselha a termos prudência em tudo que nós fazemos. Jesus, ele viveu com simplicidade, Jesus sempre usou, né, a simplicidade no que ele vestia, e enfim, ele não buscou fama, ele não buscou prestígio. Tá? Vemos a lição, né, acho que retrasado, os seus irmãos que não compreendiam, ninguém, né, porque tu não vai para Jerusalém, faz os sinais que tu faz lá diante dos teus discípulos, porque ninguém que quer ser visto, né, faz as coisas ocultas. Então, Jesus não estava ali buscando uma fama, ser famoso, né? Jesus tinha uma missão. Então, muitos têm perdido o seu foco, porque têm crescido tanto, têm ficado tão famoso e têm perdido realmente a consciência da missão para o qual Jesus chamou, e muitas pessoas têm sido desamparadas porque líderes têm perdido esta consciência que o reino de Deus é serviço, é simplicidade, é servir o próximo, é humildade, é amor, é mansidão, né? Cuidado com as respostas, cuidado com o que você fala quando você sabe que alguém fala de você. Tudo isso são características daqueles que realmente vivem uma vida de humildade, saber responder realmente, né? Porque ao lavar os pés do discípulo, Jesus ele despertou neles, né, a consciência de que o verdadeiro cristianismo ele não é baseado em aparências, né? Mas em atitudes, e atitudes de amor, sentimento. Lembremos disso. Todo o nosso sentimento de serviço tem que ser realmente impulsionado pelo amor. O apóstolo Paulo ele escreve, né, aos Filipenses, capítulo 2: antes cada um de vocês considere os outros superiores a si mesmo. Tá? E isso não, olha só, isso não significa negar os nossos dons ou talentos, tá? Mas é reconhecer que todos têm o mesmo valor e que devemos servir uns aos outros com amor. Ou seja, sabendo que o meu irmão ele tem o mesmo valor que eu, não me torna inferior servi-lo naquele momento, né? Muitas das vezes abrir mão até mesmo, quem sabe, muitas vezes do nosso direito, né, para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. Então nós temos que considerar os outros. Isso faz parte do reino de Deus, tá? Nós temos aqui a característica, né, da Igreja de Cristo. Vamos falar aqui um pouco. Serviço amoroso. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo, tá? Consciência despertada. Por meio de exemplos modestos de Jesus no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas, tá? E a ausência de disputa. Assim não haveria espaço para disputas e fama seria deixado de lado e a ambição afastada, tá bom? Então, assim conclui, né, o nosso terceiro subtópico, falando que este exemplo de Jesus agora deixou os discípulos, vamos dizer assim, sem chão.
enquanto eles estavam preocupados com posição, Jesus mostra que o verdadeiro valor, né, do reino é realmente servir. Então a ambição foi embora, não teve mais discussão e eles foram viver, né, realmente aquilo que o Senhor tem estabelecido. Aí o nosso terceiro subtópico já, né, encerrando, é um convite à humildade. É o que a lição ela está, né, nos convidando. Primeiro, aprender com Jesus. O que é ser humilde? É aprender com Jesus, né? A vida dos ensinamentos do nosso Salvador constitui um convite para aprendermos com Ele sobre mansidão e humildade. Mais uma vez, Mateus sendo aqui, né, colocado, vinde a mim e aprendei de mim. Então, vamos buscar viver a vida que o Senhor Jesus ele tem ensinado a cada um de nós viver, né? Cultivar um coração humilde. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Cultivar isso através da leitura da palavra de Deus, né, através das orações, para que Deus, somente Deus, é quem pode realmente nos livrar dessas armadilhas da carne, né, que está em nós, faz parte da vida do ser humano, esses sentimentos. Mas é só cultivando, né, preservando esse relacionamento com o nosso Senhor, que o Espírito Santo de Deus ele tem liberdade para transformar os nossos coração, né? Então, partilhar dos mesmos sentimentos, somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautam a sua vida e ministério terreno. Então, Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu de Cristo, e em tudo que imitamos existe a humildade e o amor. Jesus ensinou que toda a lei ela se resume no amor. Então, se nós não conseguimos servir com humildade, nós estamos fora daquilo que Deus realmente ele tem colocado para nós, né? Então, chegamos aqui na nossa conclusão, que vai falar sobre a lição do lava-pés. Qual é o símbolo, né? É um ato simbólico. O lava-pés, como demonstração prática de humildade, ela traz um ensinamento profundo, que é a lição sobre a essência do serviço cristão, a aplicação diária, né? É um apelo para vivermos uma experiência de humildade diante de Deus e em todas as circunstâncias da vida. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus, tá? E em todas as circunstâncias da vida. Este episódio nos ensina que a verdadeira grandeza do reino de Deus está em servir, não em ser servido, tá? Então, a lição ela vem nos mostrar que a verdadeira essência, como somos no reino, eu estou conseguindo servir, eu tô realmente sendo útil no reino nesse sentido, tá? A humildade ela é uma das virtudes mais importantes da vida cristã. Ela nos ajuda a reconhecer os nossos limites, né? A servir com amor e a seguir o exemplo de Jesus. No mundo, o sucesso é medido pelas conquistas materiais, títulos, posições, né? O reino de Deus, o verdadeiro sucesso, é medido pela disposição, irmãos, de servir com humildade. Então, que nós possamos, como cristãos, seguir o exemplo de Cristo, lavar os pés uns dos outros, né? Já entendemos o que isso significa, servir com amor e viver com simplicidade. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a cultivar um coração humilde, sempre disposto a servir. Que Deus continue nos abençoando, que as suas aulas sejam aulas edificantes, que o Senhor edifique cada aluno, cada professor, que o ensino da palavra de Deus venha a ser prioridade. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, continue nos ajudando, vamos juntos nessa tarefa, servindo uns aos outros. A paz do Senhor e até a próxima lição, se Deus nos permitir.